Olá, como você está? Espero que bem. Hoje nós vamos seguir para a nossa segunda aula de História do Cristianismo e nesse encontro eu quero falar com vocês sobre a conversão de Constantino, ocorrida no ano de 312, e também quero falar um pouquinho sobre o Concílio de Nicéia. Bem, sobre a conversão de Constantino. Era o mês de outubro do ano de 312, e um jovem general, a quem todas as tropas romanas da Bretanha e também da Gália eram fiéis, marchavam em direção a Roma para desafiar Maxêncio, outro postulante ao trono imperial. Segundo o relato da história, o general Constantino olhou para o céu e viu um sinal, uma cruz brilhante na qual podia ler: "Com isto vencerás". Aquele supersticioso soldado já estava começando a rejeitar as divindades romanas, e ele era a favor de um único Deus. Seu pai era adorador do Deus Sol. Seria um bom presságio daquele Deus na véspera da batalha? Mais tarde, conta a história que Cristo teria aparecido a Constantino numa espécie de sonho, segurando o mesmo sinal, uma cruz inclinada, lembrando das letras gregas o Ki e o Rho, as duas primeiras iniciais das letras da palavra Christos, Cristo no grego. O general foi instruído a colocar esse sinal no escudo dos seus soldados, e o que fez prontamente, de forma exata, conforme ele fora ordenado no sonho. E como prometido, Constantino ele venceu a batalha. Esse foi um dos diversos momentos marcantes do século IV, um período de violentas mudanças. Se você tivesse saído de Roma no ano 305 depois de Cristo para viver nos anos, viver ali no deserto nesse período, quando voltasse, certamente você encontraria o cristianismo morto ou enfrentando as últimas ondas de perseguição. Em vez disso, o cristianismo se tornou a religião patrocinada pelo Império. Depois da tomada do poder, que ocorrida em 284 por Diocleciano, um dos mais brilhantes imperadores romanos, começou uma enorme reorganização que afetaria as áreas militar, econômica e também civil. E durante certo período de tempo, ele deixou o cristianismo em paz. Uma das grandes ideias de Diocleciano foi a reestruturação do poder imperial. Ele dividiu o Império Romano em Oriente e Ocidente. E cada lado teria um imperador e um vice-imperador, ou um César, como popularmente conhecemos. Cada imperador serviria por 20 anos, e a seguir seus Césares, os Césares, assumiriam também por 20 anos e assim por diante. No ano de 286, Diocleciano indicou Maximiano, o imperador do Ocidente, enquanto ele mesmo continuava a governar o Oriente. Os Césares eram Constâncio Cloro, pai de Constantino, e no Ocidente, no Ocidente, e Galério, ali no Oriente. Galério era radicalmente anticristão. E há muitas informações históricas que ele atribuiu a perda da batalha a um soldado cristão que havia feito o sinal da cruz. É bem provável que o imperador do Oriente tenha assumido posições anticristãs por instigação de Galério. Tudo isso era parte da reorganização do império, de modo que a lógica era o seguinte: Roma tinha uma única moeda, um único sistema político e, portanto, deveria também, é claro, ter uma única religião. Os cristãos, porém, estavam ali no seu caminho. E a partir do ano de 298, os cristãos eles foram retirados do exército e também do serviço civil. E no ano de 303, a grande perseguição teve início. As autoridades planejaram impor severas sanções sobre os cristãos, o que começaria a ser plantadas na festa da Terminália, no dia 23 de fevereiro desse mesmo ano. As igrejas foram arrasadas, as escrituras confiscadas e todas as reuniões dos cristãos proibidas. No início não houve derramamento de sangue, mas Galério logo se encarregou de mudar essa situação. Quando Diocleciano e Maximiano
deixaram os seus postos de acordo com o planejado, em 305, Galério desencadeou uma perseguição ainda mais brutal. De modo geral, Constantino, que governava o Ocidente, era mais indulgente. Porém, as histórias de horror do Oriente eram abundantes. Até o ano 310, para que vocês possam ter uma ideia, a perseguição tirou vida de muitos cristãos. Contudo, Galério foi incapaz de esmagar a igreja. E, estranhamente, em seu leito de morte, ele mudou de ideia. Em outro grande momento, no dia 30 de abril de 311, o feroz imperador desistiu de lutar contra o cristianismo e promulgou o Édito de Tolerância. Sempre político, instituiu em que fizera tudo para o bem do império, mas que grande número de cristãos persiste em sua determinação. Desse modo, agora era melhor permitir que eles se encontrassem livremente, contanto que não atentasse contra a ordem pública. Além disso, esse homem declarou: será tarefa deles orar ao seu Deus em benefício do nosso Estado? Roma precisava de toda a ajuda que pudesse obter. E Galério, após emitir esse édito, ele 6 dias depois veio a morrer. Então, o grande plano de Diocleciano começava a ruir. Quando Constâncio morreu no ano de 306, seu filho Constantino foi proclamado governador por seus soldados leais. Maximiano, porém, tentou sair do exílio e governar o Ocidente, outra vez com um filho Maxêncio, que terminou tirando o pai do poder. Enquanto isso, Galério indicava um general da sua confiança, Licínio, para governar o Ocidente. Cada um desses futuros imperadores reivindicavam um pedaço do território ocidental. Eles teriam de lutar por cada pedaço desse território romano. Constantino, de maneira mais astuta, forjou uma aliança com Licínio e lutou contra Maxêncio, na batalha que ficou conhecida como Batalha da Ponte Milvia, e Constantino logrou-se vitorioso. Naquele mesmo momento, Constantino e Licínio montaram um delicado equilíbrio de poder. Constantino estava ansioso para agradecer a Cristo por sua vitória, e desse modo optou por dar liberdade e status à igreja. E no ano de 313, ele e Licínio emitiram oficialmente o Édito de Milão, garantindo a liberdade religiosa dentro do Império. Nosso propósito, dizia o Édito, é garantir tanto aos cristãos, tanto a todos os outros, a plena autoridade de seguir qualquer culto que o homem desejar. Constantino imediatamente assumiu o interesse imperial pela igreja, restaurou suas propriedades, deu-lhe dinheiro, interveio na controvérsia donatista e provocou os concílios eclesiásticos de Arles e também de Nicéia. E ele também fazia manobras para obter poder sobre Licínio, a quem finalmente depois do ano de 324. Assim, aquela igreja que era perseguida, ela muda de status, ela deixa de ser perseguida para se tornar uma igreja privilegiada. Em um período de tempo surpreendentemente curto, suas expectativas mudaram por completo. Depois de séculos como movimento contracultural, a igreja precisava aprender a lidar com o poder. Ela não fez todas as coisas de maneira correta. A própria presença dinâmica de Constantino modelou a igreja do século IV, modelo que ela adotou daí adiante. Ele era um mestre de poder e da política, e a igreja aprendeu com ele a usar essas ferramentas. A visão de Constantino foi autêntica? Ou ele foi apenas um oportunista que utilizou o cristianismo para benefício próprio? Somente Deus conhece a alma. Embora tenha falhado na demonstração de sua fé em várias ocasiões, o imperador certamente assumiu um interesse ativo no cristianismo que ele dizia professar. Chegou até mesmo a correr risco pessoal em vários momentos da sua vida. Uma coisa é certa:
que Deus usou Constantino para fazer com que as coisas acontecessem para o bem daqueles que o amam, a igreja, os seus eleitos. E o imperador afirmou e assegurou tolerância oficial à fé. E ao fazer isso, porém, ele seguiu os passos do moribundo Galério. Assim, a batalha contra a perseguição romana foi vencida em certo sentido, não na Ponte Milvia, mas nas arenas em que muitos cristãos entraram para enfrentar bravamente a morte. Então, esse é o legado deixado por Constantino. Mas eu também quero conversar com você nesse encontro de um fato que aconteceu no ano de 325, no quarto século também. E foi o Concílio de Nicéia. Embora Tertuliano tivesse outorgado à igreja a ideia de que Deus é uma única substância e três pessoas, de maneira alguma, isso serviu para que o mundo tivesse uma compreensão adequada da Trindade já revelada nas Sagradas Escrituras. O fato é que essa doutrina confundia até mesmo os maiores teólogos do quarto século. E logo no início do quarto século, um homem chamado Ário, pastor de Alexandria, no Egito, afirmava ser cristão, porém também aceitava a teologia grega, que ensinava que Deus é um só e não pode ser conhecido. De acordo com esse pensamento, Deus é tão radicalmente singular que não pode partilhar sua substância com qualquer outra coisa. Somente Deus pode ser Deus. E na obra intitulada Talha, Ário proclamou que Jesus Cristo era divino, mas que ele não era Deus. E de acordo com Ário, somente Deus, o Pai, poderia ser imortal. De modo que o Filho era necessariamente um ser criado. Ele era como o Pai, mas não era verdadeiramente Deus. Muitos ex-pagãos se sentiram confortáveis, em preservar essa ideia familiar do Deus que não podia ser conhecido. E podiam ver Jesus Cristo como uma espécie de super-herói divino, não muito diferente dos heróis humano-divinos da própria mitologia grega. Ário, por ser um eloquente pregador, ele sabia extrair o máximo de sua capacidade de persuasão e até mesmo chegou a colocar algumas de suas ideias em canções populares que o povo costumava cantar naquele período. Por que alguém faria tanto estardalhaço com relação às ideias de Ário? Muitas pessoas, porém, ponderavam. Alexandre, bispo de Ário, entendia que para que Jesus pudesse salvar a humanidade pecaminosa, ele precisava ser verdadeiramente Deus. Alexandre conseguiu que Ário fosse condenado por um sínodo, mas esse pastor muito popular tinha muitos adeptos. Logo surgiram vários distúrbios em Alexandria devido a essa melindrosa disputa teológica. E outros clérigos começaram a se posicionar também em favor de Ário. E em função de todos esses distúrbios, o imperador Constantino não podia se dar ao luxo de ver o episódio simplesmente como uma qualquer disputa religiosa. Essa questão religiosa ameaçava a segurança do império. Então, para lidar com o problema, Constantino convocou um concílio que abrangia todo o império. E esse concílio foi marcado a se realizar na cidade de Nicéia, no quadrante da Ásia Menor. Vestido com roupas cheias de pedras incrustadas e multicoloridas, Constantino abriu o concílio. Conta a história que ele disse aos mais de 300 bispos que compareceram àquela reunião que deveriam resolver aquele impasse. A divisão da igreja, disse, era pior do que uma guerra, porque esse assunto envolvia a alma eterna. O imperador deixou os bispos debaterem o assunto. Convocado diante dos bispos, Ário proclamou abertamente que o Filho de Deus era um ser criado e, por ser diferente do Pai, era possível a mudança. A Assembleia denunciou e condenou a afirmação de Ário, mas eles precisavam ir além disso. Era necessário elaborar um credo que proclamasse a sua própria visão. Então, assim, eles formularam algumas afirmações sobre Deus Pai e Deus Filho. E nessas declarações, eles descreveram o Filho como
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstância com o Pai. A palavra consubstancial era muito importante. A palavra grega que foi usada pelos conciliares nessa reunião foi a palavra homúcios. Homo significa igual, ósseos, né? Significa substância. Então, o Partido Diário queria acrescentar uma letra a mais à palavra. Queria colocar homóicios, né? Cujo significado passava a ser de substância similar, algo parecido. Com exceção de 2 bispos, todos os outros assinaram a declaração de fé. Esses 2 com Ário foram expulsos. Constantino parecia satisfeito com o resultado da sua obra, mas isso não durou muito tempo. Embora Ário tivesse ficado temporariamente fora do cenário, a sua teologia permaneceria por décadas. E um diácono de Alexandria chamado Atanásio tornou-se um dos maiores opositores do arianismo. E no ano de 328, Atanásio, que era bispo de Alexandria, ele continuou a lutar contra aquela facção. No entanto, a guerra continuou na Igreja do Oriente até que outro concílio, agora reunido na cidade de Constantinopla, no ano de 381, reafirmou a declaração do Concílio de Nicéia. Ainda assim, traços do pensamento diário permaneceram na Igreja. O Concílio de Nicéia foi convocado tanto para estabelecer uma questão teológica, para servir de precedente para questões da Igreja e do Estado. A sabedoria coletiva dos bispos foi consultada nos anos que se seguiram, quando questões espinhosas surgiram na Igreja. Constantino dava ali início à prática de unir o Império e a Igreja num processo decisório. E daí, muitas consequências perniciosas seriam colhidas nos séculos futuros por causa desta união. Nós vamos encerrar o nosso encontro por aqui, e no nosso próximo encontro nós trataremos de um outro fator marcante da história do cristianismo. Espero que esse encontro tenha sido proveitoso para você. Deixa o seu like, inscreva-se no canal e logo em breve estaremos dispondo de outros conteúdos dessa vasta história do cristianismo. Que Deus lhe abençoe, que o Senhor assim nos abençoe.